Você é viciada em quê? Essa pergunta aparentemente capciosa foi feita a mim no meu consultório por um adolescente de 15 anos. Ele foi trazido a mim pela mãe, ele era usuário de maconha e ele então quis quebrar o gelo, quis tirar um pouco da angústia das costas dele, jogar um pouquinho dessa angústia para cima de mim, para ver se quebrava o gelo. E eu tratei naturalmente a pergunta, porque já estou acostumada com os jovens também. E foi muito boa a nossa sessão, refletindo sobre vícios. E ele falou um pouco sobre os seus vícios, as suas necessidades e os seus prazeres. Porque quando uma pessoa fica viciada em alguma coisa, ela primeiramente está tentando achar um prazer. Nós precisamos aprender a pensar sobre nós como pessoas, não sempre pensando em nós como pessoas defeituosas. Eu sempre faço o pior, olha como eu sou viciado, olha como eu não consigo fazer isso, olha como eu não consigo fazer aquilo. É uma tendência da cultura nós estarmos declarando aquilo que é ruim, aquilo que é bom, e estarmos nos comparando com todo mundo e dizendo: eu sou o pior. Eu ouvi uma vez que nós temos uma tendência de sempre comparar com as pessoas e sempre avaliar o pior de nós comparado com o melhor das outras pessoas. Então fica muito injusto. Mas quando nós olhamos para nós com humanidade, com sinceridade, com carinho, a conversa fica muito mais franca e é muito mais fácil para nós perdoarmos a nós mesmos e aos outros também. Todo vício, ele nasce de uma necessidade muito grande de ter prazer, porque cada célula, cada átomo do ser humano foi equipado para ter prazer. Então nós corremos atrás do prazer desesperadamente. Se for necessário, que não é necessário, mas quando for necessário, nós correremos atrás do prazer, mesmo que para isso precisemos ficar viciados. E é isso que acontece com tanta gente. Como nós podemos pensar então em termos de prazer? Se o prazer é aquilo que falta à pessoa que procura, que busca um vício, o que então nós podemos definir como prazer? Bem, tem duas maneiras de nós pensarmos sobre prazer. A primeira delas é que o prazer que nós definimos como um prazer pessoal pode não ser um prazer pessoal, pode ser um prazer cultural. Por exemplo, a vida sexual, ela foi tão dramatizada, tão ampliada, que sexo hoje se tornou uma coisa fundamental. E assim, existe uma exigência, porque se uma pessoa tem um parceiro ou uma parceira apenas, a pessoa é criticada. É como se a pessoa estivesse totalmente fora de moda. Ah, você não tem prazer na vida, você não sabe o que é prazer. A pessoa é criticada dessa forma. Então a cultura vai nos pressionando para aquilo que todos chamam de prazer. Sexo, ão, né? Tudo ão, o carrão, o casão, o mulherão, o amão, tudo ão. E nós não avaliamos aqueles que são nossos prazeres verdadeiros. Por exemplo, quanta gente confessa, em público principalmente, que gosta daquele pratão de arroz, feijão e ovo frito, como eu, por exemplo, que tenho uma alimentação muito simples e tenho prazer até em falar isso para você, para te encorajar também a comer com mais simplicidade e admitir o que você gosta de comer. Quando você vasculha lá no centro mesmo, você gosta de coisas muito simples, sabia? Sim. E geralmente no meu consultório, até quando eu pergunto para as pessoas o que você gosta de fazer, o que você gosta, como você define os seus gostos, a maioria das pessoas diz: sabe que eu estou perdido, eu nem sei mais do que eu gosto. Me perdi tanto de mim mesmo que nem sei mais do que eu gosto. Nós entramos de novo no nosso vídeo do ego. Ego, o que é o ego? O ego é uma farsa que a cultura nos deu de presente. Ele é uma personalidade falsa que nós criamos para agradar a cultura, para nos modelarmos a cultura. E nós esquecemos quem somos nós mesmos. E nós esquecemos até do que gostamos. Esquecemos dos prazeres que alimentam a nossa vida de verdade e que são
de verdade, muito simples. Eu, por exemplo, tenho uma hortinha aqui na minha casa que eu amo mexer. Todas as manhãs eu também faço uma caminhada e lá eu já converso com Deus, eu já preparo o meu dia, é muito gostoso. Eu tenho pequenos prazeres. Se eu for contar, por exemplo, com uma viagem, com alguma coisa, o meu trabalho, ele é um trabalho que durante a semana ele me envolve bastante, né? Eu trabalho bastante durante a semana, final de semana eu mais descanso, fico em casa. Então, se eu for contar com grandes coisas, como a cultura diz, para ter prazer, ia ser muito difícil. Mas como o meu prazer está na própria rotina que eu escolhi ter para mim, fica muito simples ter prazer. Por exemplo, você já reparou que a maioria de nós já não percebe as belezas que a natureza tem a revelar para nós? Isso é fundamental. Você sabe, a ciência comprova que tem uma glândula no nosso cérebro chamada glândula pineal. E essa glândula, ela nos conecta com toda a vida na Terra. É fabuloso, porque uma abelha, através dessa conexão que ela também tem, ela consegue ir buscar o seu néctar e voltar para casa. Você sabia que até um camarão sabe onde é a casa dele? Sim, ele tem lá um radarzinho que mostra para ele onde é a casa dele. É a conexão que toda a natureza tem com o Criador. E nós também temos essa conexão. Mas nós, que somos tão inteligentes, que nos consideramos tão superiores aos animais, perdemos com tanta facilidade essa conexão e deixamos de ser simples. Aí que está o erro. A natureza ela não fica viciada, mas nós ficamos, porque perdemos essa conexão fundamental com o Criador, com o prazer de todas as coisas à nossa volta, que são simples, mas maravilhosas. E então nós nos tornamos viciados em coisas que nos trazem uma recompensa falsa. Nós ficamos alarmados com aquilo que chamam de prazer e nós esquecemos do que nos chama atenção de verdade, daquilo que nos toca, daquilo que nos move, daquilo que nós nos sentiríamos como crianças fazendo, sabe? Aquilo que te envolve tanto que você passa um dia relaxante, um dia gostoso. Isso é o prazer genuíno e verdadeiro. E esse prazer, ele não é viciante. Ele satisfaz você na hora. Qual a característica do vício, então? O vício, ele tem uma característica compulsiva. Ou seja, você fica fixado, né, mentalmente por ele, você cria uma obsessão mental e uma compulsão à repetição. Porque como ele é um prazer que não satisfez você, você repete para ver se satisfaz. E aí não satisfez, e aí você repete de novo para ver se satisfaz, e não satisfez, e você repete de novo, e isso se torna um ciclo vicioso, que é o próprio vício. Né? Por isso que é um ciclo vicioso, porque é o próprio vício, ou seja, você pode até pensar assim, não, a hora que eu quiser eu paro. Muitas pessoas dependentes que eu já tratei me dizem, a hora que eu quiser eu paro, eu não sou viciado. E aí quando a pessoa tenta parar, qual a surpresa? Ela não consegue parar. Outra característica do vício é que ele não é um prazer real e ele, por não ser um prazer real, então ele causa uma compulsão e tem uma segunda característica, ele é progressivo. Por que ele é progressivo? Porque não satisfaz. Então eu tomo uma dose X por um tempo, essa dose X não me satisfaz mais, daqui a pouco eu estou tomando uma dose 2X e por aí vai, não tem fim. E aí você pode me dizer assim, Lucilene, você está falando de dose porque você está falando de pessoas alcoolistas e pessoas dependentes químicos, é isso? O que você me diria de uma mulher que tem o hábito de se relacionar com homens casados? Ela diz assim, eu não tenho a intenção de me relacionar com homens casados, mas quando eu vejo o homem pelo qual eu estou interessada é casado. Eu me relaciono com ele e todas as vezes acontece o seguinte, ele me diz assim, eu não quero ficar com você, eu gosto da minha mulher. E eu digo assim, eu não vou mais fazer isso, porque o cara me trata mal e eu continuo na dele.
que acontece comigo? E aí, quando eu vejo, o meu próximo relacionamento é o quê? Muito parecido ou igual. Eu tendo a repetir essa história, sempre com homens casados e sempre maltratado por ele. Essa pessoa está num ciclo em que ela é viciada até mesmo em ser maltratada. Porque se ela achar alguém que a trate bem, ela não vai satisfazer esse anseio falsificado dentro dela de ser maltratado por alguém. Você acredita que nós podemos ser viciados até mesmo em sensações ruins? Sim. Muitas vezes nós pensamos assim: é que a vida não é boa, as pessoas não são boas, homem nenhum vale a pena, homem não presta. Mas na verdade, o único fator que não mudou ali foi você. Você já prestou atenção nisso? Os homens, né, tem, sei lá, 3 bilhões de homens no planeta, mas o fator ali que não mudou é você. E você se relacionou com vários homens que te tratam mal. Isso é um vício. Você vai progressivamente se relacionando cada vez mais, né? Então é uma questão progressiva. Você não consegue parar, fica obcecado e compulsivo. Tudo isso é característica de vício. Aí então, respondendo a pergunta do moço lá de 15 anos que me perguntou: você é viciado em quê? Hoje eu posso dizer que eu não tenho vícios. Se eu for dizer que eu tenho um vício hoje, eu diria que é Deus, que é a espiritualidade. Mas, quando eu era adolescente, eu tinha um vício sim. Eu era viciada em estudar. Para justificar a minha existência, eu estudava, porque eu me sentia um fracasso em todas as áreas da minha vida, tinha fobia social. Então, eu justificava a minha existência estudando. Eu não podia parar de estudar, porque eu sentia o vazio imediatamente. Se eu parasse, era tudo que eu tinha, vamos dizer assim. Eu não tinha prazeres legítimos de ser eu mesma, nem me conhecia o suficiente para saber de que eu gostava de verdade. Então, estava muito perdida na minha própria história e fiquei com os estudos como se eles fossem a base da minha vida. Estudos são coisas boas, mas não para serem um vício, para serem a única coisa que estrutura a minha vida, ou para ser a coisa mais importante da minha vida, ou aquela que eu mais faço. Eu preciso ter uma distribuição de tarefas, de coisas que eu faça, que me satisfaçam, que me deixem bem, que me façam sentir que eu estou plena como ser humano. Então, a maioria de nós já teve ou tem um vício. E em Alcoólicos Anônimos, como amiga de Alcoólicos Anônimos, eu aprendi uma coisa. É impossível eu deixar um vício sem substituí-lo por um outro vício, por um outro hábito, por uma outra coisa. E nesse caso, a espiritualidade é o recomendado mesmo. Os 12 Passos de Alcoólicos Anônimos são uma estrutura de espiritualidade fabulosa, pela compreensão de que eu preciso substituir um vício por algo que comova a minha vida, que me faça viver melhor, para que eu não precise mais olhar para aquele vício. Porque toda vez que nós tentamos deixar a compulsão pela nossa força, o que nós conseguimos é trocar um vício por outro. O que nós precisamos, então, é trocar o vício por uma coisa definitiva na nossa vida, que preencha, que seja um prazer legítimo, como é a presença de Deus, participar de toda essa estrutura incrível que Deus fez, que é esse planeta, ser parte dessa natureza fabulosa, fazer uso da nossa glândula pineal, que não está ali só para enfeite, não. Ela está ali para declarar que nós somos parte de tudo isso, que nós fazemos parte de algo mágico, fantástico, de uma criação belíssima e perfeita. Então, isso vale como reflexão para nós sobre os nossos vícios também, sobre aquilo que tem sido mais do que um hábito e nós não queremos admitir, mas que nós podemos sim vencer para ter uma qualidade de vida infinitamente melhor, livre, porque um vício ele sempre nos faz escravos, ele sempre nos faz compulsivos e ele não nos deixa parar, ele nos obriga a irmos aumentando a dose cada vez mais. Isso nos torna escravos. Nós queremos ser livres, ter uma vida simples,
Compreender que os prazeres podem de fato ser muito simples, como cheirar uma flor, como dormir numa cama quentinha quando você está com frio, quando ter um lençolzinho bem fresco para se cobrir numa noite de calor e aquele lençol também bem macio por baixo, aquele travesseirinho gostoso. Sabe, essas coisas muito simples da vida podem nos satisfazer plenamente. Você ter o prazer de ver seu filho crescendo, o primeiro dentinho, mas nós precisamos ter a coragem de sermos nós mesmos para descobrirmos de que gostamos, para obedecermos a nossa verdadeira natureza e também toda a estrutura fantástica que o Criador fez para nós. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam dessa mensagem. Nós estamos fazendo esses vídeos para isso, para que essa mensagem de simplicidade tome formas cada vez maiores e alcance cada vez mais pessoas. Nos ajude compartilhando e também se inscrevendo no canal.